Aproximadamente 5 mil brasileiros estão sendo apreendidos por mês na fronteira do México com os Estados Unidos. E esse número, gente, está batendo recorde. Ou seja, o cai-cai, para quem acha que fechou, não fechou. O número de imigrantes brasileiros tentando entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos saltou de 60,8%. Somando, gente, aproximadamente 5.400 imigrantes atravessando a fronteira. São, em média, gente, 5 mil por mês. E 165 brasileiros interceptados diariamente. Gente, 165 brasileiros são apreendidos diariamente na fronteira, tentando entrar de forma ilegal aqui nos Estados Unidos pela fronteira com o México. Esses são os dados mais recentes do Serviço de Alfândega e Proteção da Fronteira, que é conhecido como CBP. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Lembrando que, se você acompanha o nosso canal, não deixe de ajudar o crescimento do nosso canal, dê like no nosso vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que os nossos vídeos eles são informativos, validados por advogado de imigração, e nós não incentivamos a imigração ilegal. É importante lembrar que, se você puder, você pode compartilhar esse vídeo, que a nossa informação é uma informação verdadeira, sem causar terrorismo nesses imigrantes. E também, se você tem alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, que todos os comentários de vocês são respondidos pela nossa equipe. Vale reforçar que nós atuamos em parceria com as ONGs que ajudam os imigrantes no processo pós-travessia de forma muito humanitária. Aqui está o site das ONGs, uma delas é a National Immigration Project e a Immigration Guide. Se você quiser acessar o site para conhecer e fazer uma doação, fique à vontade. Essas ONGs elas são um braço religioso das igrejas católicas e evangélicas. E não deixe de acessar o site dos nossos apoiadores. Um deles é a Vistoflex. Se você precisa de assessoria para entrar nos Estados Unidos, acha que o seu perfil é fraco, você acha que você não tem uma renda suficiente, a Vistoflex ela realiza uma análise socioeconômica completa para você e te orienta em todo o processo de obtenção do visto a partir de R$ 149,90. E se você quer ter uma conta aqui nos Estados Unidos, uma conta já em dólar, você pode ter já estando aí no Brasil, porque você já chega aqui com a sua conta com dólar já na conta. A gente indica o Banco Nômade, e se você usar o nosso cupom, que é o Fronteira USA, você ganha $10 já na sua primeira transição de câmbio. Então vamos lá, gente. Olha, foi relatado que 240 mil pessoas foram detidas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Esse número, gente, ele representa um aumento de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa média ela é determinada entre abril e maio. Então, por exemplo, o número de imigrantes brasileiros tentando entrar ilegalmente teve esse salto de pouco mais de 60%, o que somou 5.400 brasileiros. É isso mesmo, gente. Mais de 5 mil brasileiros estão atravessando a fronteira por mês de forma ilegal. Contudo, ainda o Brasil não está entre os países com maior volume de imigrantes indocumentados. Apesar desse número estar crescendo, o que está preocupando as autoridades, e por isso das parcerias com o governo brasileiro para dificultar a entrada de brasileiros, e principalmente com o governo mexicano, porque antigamente não era necessário ter visto para o brasileiro entrar no México. Agora é obrigatório ter visto. O brasileiro, para entrar no México, ele precisa ter um visto. Mas não é um visto, na verdade é uma autorização eletrônica. Mas mesmo assim, o governo tem boicotado essa autorização eletrônica para muitos brasileiros, porque eles consideram que os brasileiros só vão entrar no México para tentar atravessar a fronteira. Então, os países, né, que têm o maior volume de imigrantes são o México, a Guatemala, Honduras e El Salvador. É importante entender, gente, que muitos brasileiros são muito bem vestidos, têm muitas malas bonitas e têm dinheiro. Eles não são parecidos com os imigrantes típicos que tentam entrar ilegalmente no país. Então, eles estão começando a observar que os brasileiros que estão atravessando a fronteira são brasileiros que não fazem parte de um país
que justifica pedido de asilo, porque o brasileiro ele atravessa a fronteira pedindo asilo. Só que a gente já tem vídeo aqui no canal falando que brasileiro não se enquadra para pedido de asilo. Às vezes o brasileiro ele vai atravessar a fronteira e vai falar que ele é homossexual e no Brasil ele sofre preconceito. Só que no Brasil um país democrático, né? Que permite o quê? Parada gay, existem movimentos LGBTQ. Então, a pessoa não está correndo esse risco de vida, apesar do preconceito sempre existir, ele não está correndo um risco de vida diferente de um homossexual que está lá no Islã, que se for descoberto pode ser decapitado. Então, o brasileiro está usando a brecha da lei americana para pedir asilo na fronteira dos Estados Unidos e aí acaba contratando um advogado para empurrar esse caso e no final a gente sabe que vai ser emitida uma carta de deportação, porque brasileiro não se enquadra para pedido de asilo dentro dos Estados Unidos. E a polícia de imigração está observando isso. Ela observa que esse brasileiro, outro dia, virou chacota na rede americana, porque o senador disse que brasileiros estão atravessando a fronteira com blusa de marca, com bolsa de marca. Que desespero é esse? Que eles estão saindo do Brasil, se eles estão super bem, com malas de marca, com roupa, então estão bem vestidos. Então, existe algo, eles estão reconhecendo que existe algo entre os brasileiros que não está certo na hora de pedir asilo na fronteira. Então, essa é uma observação que eles estão tendo em relação aos brasileiros que estão tentando atravessar a fronteira. Eles falam que eles não veem muitos brasileiros nesse setor, mas o interessante é que quando eles encontram os brasileiros, eles sempre aparecem o quê? Com as melhores roupas. Eles acreditam que a maioria dos brasileiros eles tentam entrar em outros setores porque acham que eles sabem que a área é bastante violenta no lado mexicano, com muitos cartéis. Por quê? O coiote brasileiro é um coiote muito esperto. Ele coloca o brasileiro na rota mais tranquila para atravessar a fronteira. Só que nem sempre essa rota é uma rota que tem segurança. Tem muitos relatos na internet e as pessoas estão atravessando e gravando vídeo no YouTube falando de como que foi a travessia e se orgulhando dessa travessia. Lembrando que essa travessia é um ato de crime federal. Então, esses imigrantes estão perdendo a noção do que eles estão fazendo. Parece que virou moda atravessar a fronteira de forma ilegal. Só que esse coiote do sistema brasileiro, eles colocam o imigrante numa rota mais tranquila. Já os imigrantes da Guatemala, de outros países, eles fazem realmente a rota mais perigosa, que é a rota que envolve os cartéis mexicanos envolvidos com tráfico e drogas. Nós temos vídeos aqui no canal falando dos riscos da travessia. Então, gente, outra coisa foi que entre os 51 mortos registrados durante o processo de travessia, não foi encontrado nenhum morto, né, nenhum corpo de imigrante de nacionalidade brasileira. Só que eles alertam que muitos que tentam, mesmo brasileiros que tentam atravessar a fronteira, inclusive quem faz a rota por fora, que é a rota pelo deserto, às vezes morre e o corpo não é encontrado e eles não conseguem fazer esse registro. Esse assunto da imigração ilegal, ela está voltando com força, porque a gente está entendendo que existe uma crise migratória depois que as autoridades encontraram mais de 50 corpos de imigrantes em um caminhão lá no Texas. Vocês acompanharam essa notícia muito triste, porque a temperatura na região do Texas ela é muito quente. Aqui bate 40 graus muito fácil. E não havia nenhum sinal de água, de ar-condicionado funcionando dentro daquele caminhão. E aqueles imigrantes, de forma muito triste, morreram por falta de acolhimento, na verdade, de condições climáticas para se manterem dentro daquele caminhão. Imagine a agonia desses imigrantes morrendo de calor e sede. Vale lembrar, gente, que durante o governo Trump foi imposto uma nova regra imigratória, a gente já falou sobre ela aqui no canal, tem vídeo, vale a pena você assistir, que é o que? O título 42. O título 42 ele é uma medida sanitária que proíbe que os Estados Unidos dê asilo para outros, para imigrantes de outras nacionalidades.
Só que a gente sabe que o título 42 não está sendo respeitado, apesar de estar ativo ainda. Muita gente está conseguindo atravessar a fronteira. A Constituição americana, gente, ela permite que imigrantes eles podem buscar asilo aqui no país se comprovarem razões políticas, religiosas, de nacionalidade e etnia. E a gente sabe que brasileiro não se enquadra para nenhuma dessas razões, porque a gente entende que o Brasil ele é um país de grande extensão territorial e um governo altamente democrático, onde muitas pessoas, apesar dos preconceitos, conseguem ter liberdade lá. Uma coisa que está muito sendo observada também é que eles perceberam que houve um aumento significativo no fluxo imigratório. E os analistas eles falam que um dos fatores que contribuíram para esse crescimento foi a pandemia, com mais pessoas passando dificuldades econômicas e fome. Só que dificuldade econômica e fome não justifica a pedido de asilo. Tem gente que vem para os Estados Unidos para falar que está vindo para juntar dinheiro para ter um patrimônio maior no Brasil. Ô, gente, se você entra com pedido de asilo num país, você está assinando uma carta que você não quer mais voltar para o país de origem. Como que você está juntando dinheiro para retornar? Então, está tendo muita mentira na travessia de fronteira, porque eles querem justificar um asilo que não existe. Vale também pontuar aqui, gente, que houve uma aceleração na expulsão dos imigrantes quando são feitas as avaliações de pedido de asilo. Ou seja, assim, muitos recorrem o quê? Aos traficantes, aos coiotes, para tentar atravessar a fronteira de forma ilegal. Então, esse é o vídeo de hoje, é mais uma informação aí sobre os bastidores da fronteira, relacionado diretamente à imigração com brasileiros. Se você já conhece o nosso canal, não deixe de assistir outros vídeos. Nós temos uma playlist completa sobre esse assunto, que é a imigração ilegal entre a fronteira do México com os Estados Unidos. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a nossa equipe te responde. E até o nosso próximo vídeo.